Olá, bom dia, seja bem-vindo. É sempre bom ter você aqui comigo. Que Deus abençoe seu dia, que a sua quarta-feira seja repleta de realizações, de bênçãos de Deus e misericórdias na sua vida. Quero convidar você a curvar a sua fronte e orar comigo. Vamos pedir o discernimento da palavra de Deus. Senhor, nesse momento, Pai, eu entrego todas as pessoas que aqui estão comigo, assistindo esse vídeo e ouvindo a Tua Palavra. Que o Senhor os alcance independentemente da distância aonde eles estejam, independentemente de quais situações estão passando nesse momento. Que as Tuas misericórdias se renovem todos os dias na vida de cada jovem, cada idoso, cada pessoa, cada criança que se interessar e ver esse vídeo, que a Tua Palavra toque no coração de cada um deles, Pai. Nós te pedimos, Pai, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje vem trazendo para nós o seguinte: pregando aos espíritos na prisão. Você com certeza já deve ter visto, já deve ter ouvido muitos cristãos irem em prisões levar a palavra de Deus aos presos, às pessoas que lá estão pagando por atos de consequências, de erros na sua vida. Com certeza você já deve ter visto e ouvido. Mas o tema de hoje nos traz assim: pregando aos espíritos em prisões. Veja bem, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer com pregando aos espíritos em prisões, abra sua Bíblia em 1 Pedro 3, do versos 13 ao 20. Nos diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala contra vós, outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas pela água. Aí você deve estar se perguntando: que espíritos são esses em prisões que Jesus pregou? Será que é possível ele ter feito isso? Acompanhem comigo a leitura. Comentaristas que creem na imortalidade da alma apontam que Cristo pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3,19, que acabamos de ler. Enquanto
descansava na tumba. Para eles, seu espírito foi para o inferno e pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. No entanto, essa ideia fantasiosa é biblicamente inaceitável, pois não há segunda oportunidade de salvação para os mortos. Veja o porquê. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, 27 e 28. Nos diz assim: E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então veja, não tem como Cristo ir até o inferno, né, e pregar para almas perdidas que não aceitaram ele em vida, certo? Não tem lógica. Biblicamente isso é inaceitável. Acompanhe comigo o raciocínio. Então, por que Jesus pregaria para aqueles que não tinham mais chance de salvação? Aliás, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia também em Jó 14, dos versos 10 ao 12. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e aonde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então você vê que de todas as formas, a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que o homem está limitado a morrer uma vez só. Então, se ele, em vida, não se arrependeu, não terá uma segunda chance. Não teve como Jesus, depois de morto, descer até o inferno, como acreditam, e ele pregar aos espíritos, certo? Acompanhe comigo a leitura. Além disso, se esse verso quisesse dizer que Jesus, enquanto esteve no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos ímpios antediluvianos, por que somente eles ouviram sua mensagem? Né? Não havia outros perdidos queimando no inferno com eles? Também não se faz sentido sugerir que Cristo tivesse pregado aos anjos caídos, que foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto os espíritos em prisão são descritos como desobedientes noutro tempo. Vamos lá em 1 Pedro. Volte comigo lá em 1 Pedro 19, nos versos 19 e 20, que nos diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus se aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Mais uma explicação, né? Para você compreender bem certinho. Então, a Bíblia fala que os anjos maus ainda hoje são desobedientes. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios 6, versos 12. Efésios 6, versos 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, e potestados, contra os dominadores deste mundo,
tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero terminar dizendo a você: a Bíblia, a palavra de Deus, num completo, ela a todo instante vem nos trazendo a verdade que nós precisamos entender. Deus nos ama, Deus te ama, e tudo isso é para o meu bem, para o seu bem e para o bem de toda a humanidade. Sejamos fiéis ao Senhor, obedeçamos a sua palavra, levamos a tua palavra, a palavra dele, a toda a criatura. Que Deus o abençoe, que Deus o faça grande e que a cada dia ele possa dar entendimento da palavra dele a você e que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável bondade que existe no coração do nosso Deus. Tenha um excelente dia, que Deus o abençoe. Tão lindo, 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 lindo Senhor, eu te amo, 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 te amo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, prostrado aos seus pés.